Finalmente, depois de um longo tempo de espera, o Santa Cruz volta a disputar uma competição nacional, né? Nesse domingo, às 4 horas, o nosso Santa estreia no Campeonato Brasileiro da Série D, esperando a retomada, né? Para a gente subir de série e sair desse inferno que é a Série D. E a gente já começa com um pequeno problema, né? Como é que a gente vai assistir esse jogo? Porque Santa Cruz tinha fechado parceria com o Canal Guti, o 13 a mesma coisa, e aí a CBF vetou temporariamente, porque a CBF disse que o critério de escolher quem iria transmitir era todo da CBF, já que a CBF arca com os custos da logística e de algumas cotas que os times vão receber durante a Série D, né? Mediante a isso, Santa Cruz volta a disputar uma partida no cenário nacional depois de quase um ano parado, né, levando em consideração que a última partida do Santa Cruz oficial foi em 2023, isso, 2023, e aí em 2025 a gente voltou e eu espero que seja a última participação do Santa Cruz nessa competição, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, eu vou trazer aqui a minha escalação ideal para esse jogo, vou trazer aqui o que eu vou achar desse grupo que o Santa vai jogar. Tem bons adversários no quesito qualidade e que a gente tem que ter cuidado, tem que ter atenção, porque eles podem estar complicando sim a vida do tricolor do Arruda. Mas vamos lá trazer o primeiro tópico, que é esse jogo, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente a minha escalação ideal para esse jogo. Como eu acho que o Marcelo deve entrar, a gente percebeu que no último amistoso que o Santa Cruz fez contra o ABC, o Santa Cruz ele ainda tinha alguns vícios do modelo de jogo de Itamar. Não quero colocar aqui como ruim ou bom, porque isso varia de entendimento. Tem gente que acha que a maneira que Itamar jogava era ideal e tem gente que já discorda. Isso vai de critério, escola de futebol e afins. Eu vou mostrar aqui rapidamente a minha escalação ideal. Eu fiz aqui a minha escalação ideal, começando com Felipe Alves no gol. Sei que ele falhou nos dois últimos amistosos, né? A torcida já começou a querendo não pegar no pé dele, mas aí eu tô trazendo ele como titular dessa vez pro gol do Santos. Eu acho que ele é um cara experiente, um pegador de pênalti. Eu acho que tá faltando sequência. Ele tava disputando 5 campeonatos, mas veio para cá outro tipo de trabalho, outra metodologia. Lembrando que quando o Marcelo Cabo foi contratado, ele tá trazendo uma nova comissão técnica. Então, tá vindo preparador físico, tá vindo preparador de goleiros, Tacão. Se eu não me engano, ele não vai ser mais o preparador físico, ele foi designado agora para o departamento de fisiologia e aí a gente tem isso aí, né? Bom, vamos lá. Minha escalação é Felipe Alves no gol. Eu coloquei o Israel na lateral direita. Muita gente critica bastante. Mas é o seguinte, o Yuri voltou agora. Tava emprestado pro Velo Clube, se eu não me engano. O Totti tá machucado e tá voltando agora de lesão também. Então eu acredito que o Totti ainda não está preparado para jogar um jogo de início. Eu acho que ele pode entrar ali faltando 20 minutos, 15 segundos, justamente para começar a pegar o ritmo de jogo. O Yuri, eu não vou dizer que ele foi mal no último amistoso, mas eu acredito que de trabalho mostrado, o Israel, ele tem um trabalho melhor. Eu acredito que de primeira a gente tem que colocar as pessoas que a gente, os jogadores, na verdade, que a gente mais acredita que vai render, mesmo quando o tempo de trabalho não está tão hábil, né? O Marcelo teve o quê? 2 semanas de treinamento. E aí, o que que acontece também? Eu coloquei o Eurico, né? O Eurico, sim, lembrando do Israel, a questão do Israel também, que muitos torcedores pegam no pé dele por conta do último jogo que a gente teve no Pernambucano contra o Sport, que simplesmente ele foi péssimo. Isso é uma verdade, o Israel foi péssimo naquele jogo, não tem nem o que fazer malabarismo para dizer que não foi. Mas a questão ali é quem não foi daquele time péssimo, né? A gente tinha eu digo que se salva é o William Alves, que ainda com toda a crítica que ele veio, com todo o peso que a torcida colocou nele pela idade, foi o melhor em campo, na minha opinião, porque salvou gol em cima da linha e era o único para mim que estava de fato brigando naquele jogo. Mas são águas passadas, nossos adversários não têm o nível de investimento e de qualidade que o Sport tinha no Pernambucano, apesar de ser um time mal treinado, né? E aí na zaga eu coloquei o Eurico Lima e Matheus Vinícius. Acredito que essa dupla de zaga ela tem que ter sequência. Matheus Vinícius, para mim, é titular indiscutível. E a questão aí é que o Eurico está entrando no lugar de William Alves, que fez um bom campeonato pernambucano, mas ele é lento.
E o Eurico, ele também tem essa característica de ser um cara mais xerifão, mas ele ajuda mais na construção de jogo de fato do que o William Alves, né? Aí é característica do treinador. Eu espero que essa dupla de zaga tenha mais minutagem e aí ela consiga pegar uma boa sequência. O Rodrigues de lateral esquerdo, porque ele é o lateral esquerdo que mais teve sequência na temporada. O Vinícius Silva, ele no primeiro jogo da fase de grupos que ele entrou contra o Sport, ele entrou muito bem, porém nesse jogo agora, mata-mata da semifinal, ele foi menos um em campo. Então, assim, possa ser que durante a Série D ele conquiste a titularidade? Pode. Mas eu também sei que Santa Cruz está negociando com o lateral esquerdo, justamente porque o Vinícius está machucado, né? E a lesão dele é um pouco mais séria. E aí a gente tem que ter um outro lateral. Minha dupla de volantes ali, volante criador e volante marcador, seria o Pedro Favela, que pelo menos no amistoso ele mostrou ser um cara que ajuda tanto na construção de jogo, ele vai ali entre os zagueiros, ele vai buscar aquela bola ali, ele sai para armar o jogo, quanto é o cara de marcação, né? Então aí a gente vai ter uma dupla, né? Porque o Gabriel Galhardo ele também faz muito bem essas duas coisas. Ele marca muito bem e ajuda bastante na construção de jogo. E para completar o meu campo, eu coloquei o William Júnior, que é o meia destaque que estava lá no campeonato de Brasília, né, junto com o Marcelo Cabo, que foi destaque. Eu vi ele no amistoso, achei ele um cara melhor do que a gente tem. Claro, a gente tem aí o João Pedro, que ele faz tanto meia quanto a ponta, mas eu acredito que nesse campeonato ele vai jogar mais de ponta e se o o time precisa, ele vai para o meio, mas ultimamente tá apagado, não sei o que está acontecendo. O Matheus Melo estava machucado, não perdeu o último jogo da semifinal do Pernambucano, não sei como está em condições, ele não jogou nenhum amistoso. E assim, o Matheus Melo é aquilo, tem jogo que ele entra, ele destrói assim, ele tem um problema gigantesco, na minha opinião, que é a questão física, que ele consegue entregar muito durante o tempo, no outro tempo ele já está desgastado demais, eu não sei se é, acredito também que muito pela falta de capacidade de preparação física do Santa Cruz, não falo nem só dos profissionais, até porque o Santa Cruz hoje ele não é uma estrutura adequada para os profissionais trabalharem tem. Então, sempre vai ser uma incógnita enquanto a gente continuar o clube da maneira que está, né? E aí eu coloquei o William, que ele entrou muito bem, acredito que o Marcelo Cabo já conheça bem o jeito dele jogar, até porque jogou no mesmo campeonato. E aí, meu trio de ataque. O João Diogo, que joga ali pela direita, no último amistoso, jogou até que bem. No último ano também foi um dos destaques do Santa Cruz no Pernambucano, apesar de ter algumas considerações no quesito tomada de decisão, mas eu acredito que aí eu espero que ele seja um bom jogador aí nesse quesito, né? A gente tem aí o 9 que é o Thiago Galhardo, que eu, particularmente, enxergo ele muito mais na criação do que de fato de um 9. Acredito que se o Santa Cruz tivesse mais uma bala, mais uma grana, eu investiria pesado no 9 de responsabilidade e colocaria o Thiago Galhardo como 10, o criador do time. E da ponta esquerda, o Giovanni Soares, que ele vem sendo muito elogiado. Ele fez um bom campeonato no time que ele estava. Tá jogando bem. E eu acredito que de fato ele vai tomar o lugar do Thiaguinho, que não vem fazendo boas partidas, né? E aí, para a gente finalizar esse vídeo, eu trouxe aqui a minha análise sobre os adversários de Santa Cruz na Série D, né? Eu acredito que os piores jogos dos jogos mais complicados vão ser contra o Ferroviário 13, um jogo que vai dar muito trabalho, que a gente vai olhar e vai falar, vai ser sofrido ganhar, vai ser contra o Souza. Jogos chatos, eu acredito que vai ser contra o América e o Central. Por quê? O América ele tem um time minimamente organizado e o Central sempre faz jogos duros com o Santa Cruz, independente da fase, enfim. Coloquei o Santa Cruz de Natal como pode surpreender, porque é um time que a gente pouco jogou, se eu não me engano, nunca jogou contra o Santa Cruz de Natal. Mas é um time que no campeonato fez bons jogos, apesar de não ter um protagonismo no campeonato dele, né? E aí o que eu acho que vai ser um jogo fácil, que o Santa Cruz tem a obrigação de ganhar tanto lá quanto cá, vai ser o Horizonte. Mas é isso, galera.